a forma de comunicar jornalismo no rádio, em uma região de pequenas cidades que juntam etnias, classes sociais e, de uma forma geral, acostumada a ouvir notícias pelo rádio. O uso da linguagem coloquial no radiojornalismo do Vale do Taquari. Profissionais que cultivam uma linguagem popular e informal ainda se fazem importantes, mesmo em emissoras que buscam trazer um jornalismo mais dinâmico e técnico. Nós temos um entendimento que são profissionais que agregaram valor ao longo do tempo com linguajares característicos de uma região que se acostumou a ouvir e a perceber a notícia de uma forma não tanto formal. Mas são profissionais que ao longo desse tempo se disponibilizaram a entender o gosto das pessoas, a entender a cultura de uma região que é característica e predominantemente muito ouvinte, e o rádio tem essa característica aqui na nossa região, e ao longo do tempo eles acabaram se desenvolvendo exatamente dessa forma. Se nós formos falar de Renato Vorn, de Jaci Preto, de profissionais que têm, próprio Gilson Lussani, profissionais que falam para uma camada de ouvintes, não mais popular, mas de ouvintes que já acompanham a programação da emissora já há muito tempo, é fácil de explicar isso, porque é um equilíbrio entre o que a empresa tem como editorialmente mais, daqui a pouco, jornalístico, mais formal, para algo que tem que entrar dentro de um editorial para, se poderia dizer, quebrar um pouco o gelo da informação. É uma tendência, isso já vem de muitos anos, de passar essa parte do jornalismo mais sério para um jornalismo um pouquinho mais descontraído. Na verdade, pouco se vê ainda, mas pouco se vê aquele jornalismo tão sério, se vê muito mais mesmo em grandes emissoras de TV hoje, um jornalismo um pouco mais descontraído, com uma linguagem não tão séria, enfim, né? E isso a gente traduz também para o rádio que é, na verdade, o veículo com uma linguagem mais direta, mais simples, para que o ouvinte possa compreender um pouco melhor justamente essa mensagem que o radialista quer passar através das notícias. A comunicação hoje ela é mais informal, descontraída no bate-papo. Por isso que não tem só um apresentador de programa. Ele não fica sozinho. Tinha uma época do rádio, eu sou do tempo que no rádio eu fazia um programa de esportes às segundas-feiras de noite, que começava às 8 e ia até às 11 da noite, e eu era o único apresentador do programa. Hoje não, faz tempo, não tem mais como ser assim. Porque não há essa possibilidade de tu manter a audiência com um camarada 3 horas defendendo teses, buscando isso, mesmo que ele traga uma entrevista aqui e outra lá. Tem que quebrar esse gelo aí. Depois de se ter o assunto, aquilo que vai se levar para o ouvinte, saber de que forma vai se colocar, de que ele vai entender. O ouvinte tem que entender. Muitas vezes a gente tem que repetir 2, 3 palavras, falar no meio do que se está dizendo alguma coisa mais devagar, para que ele realmente entenda. Quando a gente imagina que o ouvinte pode não ter entendido aquilo que a gente quis colocar, a gente volta e coloca de novo. O presidente pode sancionar e pode vetar. Se vetar, o Senado pode derrubar o veto. Mas isso é muito difícil porque necessita 2/3 dos senadores votarem a favor da derrubada do veto, o que é realmente bastante difícil. Agora, se o presidente da República entender que é válido, pode sancionar, vira lei e realmente as pessoas que recebem até o teto do INSS e tiverem 60 anos ou mais não terão mais o desconto do imposto de renda sobre o valor que recebem. Mas tu não pode engessar uma transmissão. De acordo com como as coisas vão acontecendo, tu vai tentando salvar o trabalho.
Quase o gol da Lave de Preto. O Biel procurou o pior lugar do mundo para bater na bola e o que ele fez é coisa de cinema, rapaz. Eu não sei como ele conseguiu dar a pancada e ainda achar um espaço para finalização. Impressionante. Se o jogo é bom, não precisa. Agora, se o jogo não é bom, como é que tu faz para poder ter a possibilidade de que o ouvinte permaneça na audiência e que tu faça, de repente, e aí eu vou usar a expressão, de um limão uma limonada. Rolada curtinha, já foi para a linha de fundo, é só tiro de meta para o time da LAF. Mas aí não treinou, fez que nem eu durante a semana. Também não treinei durante a semana, e aí, ou alguém não foi no ensaio, né? Fazer com que essa notícia chegue através do rádio, através que hoje não mais somente através do rádio, né? De todas as plataformas, mas num tom mais suave, mais próximo do ouvinte e sem, no meu entendimento, uma burocracia de informação. E esses profissionais têm essa característica muito forte conosco. O talento de traduzir para uma linguagem que faz parte do cotidiano da população é algo ainda necessário nas emissoras de rádio. Não é que nós conheçamos todas as palavras e todas as situações, mas muitas pelo convívio do dia a dia, pelo fato de sermos da região, se tem um pouquinho mais de facilidade. Hoje talvez segure um pouco, mas amanhã tem chuvas volumosas, menos mal que Deus é bom. Domingo, a princípio, o tempo apresenta melhora, 18,1 a temperatura. Mas trazê-las, colocar essas situações de colóquios regionais é importante. Não para que sejam falados, mas para que sejam do conhecimento popular, principalmente das pessoas mais urbanas, das pessoas que moram mais nas áreas centrais das cidades ou dos municípios. Bom, primeiro eu vejo qual é o público que eu quero atingir. Como é que eu quero atingir esse público? Falando mais ou menos da linguagem deles, o dia a dia deles, o que eles gostam de ouvir, o que eles gostam de receber de informação. O objetivo desse tipo de comunicador é informalizar muitas vezes a notícia que pode ter uma relevância ou uma conotação mais reta. E eles fazem muito bem isso. Tem muita situação ainda interiorana, tem muita situação de campo, muita situação de fazendas, muita situação da nossa colônia, digamos assim, dos nossos trabalhadores rurais, que são termos que eles colocam todos os dias no convívio, na lida, na conversa com as pessoas, e quando eles ouvem esse tipo de termo ser reverberado no rádio através dos microfones, eles se sentem em casa, eles se sentem mais próximos de quem está usando o microfone. Na verdade, eu acho que isso vem muito da convivência com o próprio ouvinte, né? Eu acho que a gente, eu tive a oportunidade de conhecer muito bem a região onde nós estamos instalados em termos do nosso trabalho enquanto rádio. A Independente andava pelo interior para fazer, inclusive, alguns programas. Nós transmitimos muitos jogos do futebol amador. Então, nós fomos convivendo com presidente de clube A, presidente de clube B, localidades diferentes, e com a sistemática do palavreado também, dentro da realidade das comunidades. Eu poderia dizer que não é nem uma questão de informalidade, mas sim uma questão de adaptação a um linguajar que é característico de uma região que ouve rádio há tanto tempo. É um desafio, mas também é um compromisso de todo o cidadão brasileiro, né? Qualquer um que utilizar um microfone, qualquer um que parar em frente a uma câmera de televisão ou quer que seja para apresentar uma informação, primeiro ele tem que ter o conhecimento pés no chão. É conhecer tua aldeia primeiro. Primeiro tu tem que conhecer tua cidade, teus bairros e aí a tua região. Cada localidade tem um estilo de vida, cada bairro tem um estilo de vida, aí tu tem que mais ou menos cuidar. Quando tu fala de um bairro que é poder aquisitivo maior, tu já fala um pouquinho mais uma outra linguagem. Agora que tu fala de um bairro que já é um pouquinho uma classe mais humilde, com menos cultura ou conhecimento, tu também fala um pouquinho da linguagem deles para eles entenderem o que tu está passando. É obrigatoriedade de quem usa um microfone
se colocar no lugar do ouvinte e trazer para este ouvinte, para a comunidade que ele está inserido, para a comunidade que ele está vivendo, o que representa uma variação cambial, o que representa uma alta no bushel da soja, o que representa uma guerra comercial envolvendo os Estados Unidos e a China, qual é a repercussão num produto que nós temos aqui e podemos exportar ou temos que importar. É muito importante, é mais ou menos que nenhum professor em sala de aula. Qualquer comunicador tem que saber muito mais do que aquilo que está dizendo. Porque se houver necessidade de rebuscar argumentos, ele tem que ter na manga um conhecimento maior para ampliar a informação. As redes sociais fazem com que as rádios se comuniquem com muitas pessoas, públicos que não estavam acostumados e inclusive de regiões diferentes de sua abrangência. E a linguagem, como fica, precisa se adaptar a todos esses públicos? Como é que nós vamos explicar hoje uma programação que ela é entregue para aproximadamente hoje 130 municípios, 3 milhões e meio de pessoas somente no rádio e através do online para aproximadamente 4 milhões de pessoas mês. Como é que nós vamos entender qual é que é o limite da entrega dessa informação? E aí tu falas muito bem, o desafio nosso é entender que esse público é um público que precisa receber a informação de forma diversificada. E esse vai ser sempre o nosso desafio. O próprio Facebook hoje, através da transmissão ao vivo, faz com que a gente tenha essa linguagem talvez mais direta, sabendo que as pessoas estão te vendo. Antes não, antes ninguém estava te olhando e a gente sabia disso. E talvez a gente, em função disso, pudesse não gesticular tanto e no momento que você demonstra a linguagem corporal também, facilita para você se expressar de uma forma mais direta. Penso que seja assim, né? No momento que tu está ali gesticulando, tentando explicar também através do seu gestual o que você quer expressar através das palavras, você consegue talvez mais fácil expressar isso aí. Eu posso dizer com toda certeza, há uma grande tendência de migração desse ouvinte para as plataformas digitais, né? Hoje, mais de 50% do nosso ouvinte já não nos ouve mais pelo rádio, pelo receptor, ele está nos ouvindo pelas plataformas. E dentro de todo esse avanço, nós temos que estar preparados para quê? Para que a gente consiga com responsabilidade e depende de tentar encontrar público para todas as informações que nós geramos. Sem dúvida nenhuma, esse vai ser um desafio constante. Cada vez mais os programas jornalísticos dão espaço à descontração, ao bate-papo, mas é preciso estar atento porque tudo tem limite. Não entro em situações de descontração quando estou apresentando um programa de jornalismo. Até admito que os colegas fazem para dar uma quebra, digamos assim, mas eu não sei fazer. Eu tenho dificuldades, porque a linha de raciocínio de noticiário que vem, que a gente acompanha, são vários sites, vários endereços de notícias. Uma está encadeada com a outra, tem uma notícia chegando em cima de uma outra que está sendo feita uma correção ou uma ampliação ou uma complementação. Então, o fato de dar uma descontração em termos de programa de noticiário, o ouvinte fica um pouquinho preocupado. Ele vê que a situação não está sendo tratada com a seriedade que precisaria. É o que acontece na vida. Tu tem que ter a medida certa de o quanto fazer de brincadeira e quando fazer essa brincadeira. Na vida é assim também. Não, eu acredito que o ouvinte ele sabe se separar quando a notícia é séria, quando o teu bate-papo, a conversa é séria e quando tu entra um pouquinho brincando, para quebrar aquele gelo, para que só não vire, o teu programa vire uma tragédia, só vire coisa ruim. Interessante isso. Informar de forma mais alegre. Fazer com que as pessoas se descontraiam dentro de um ambiente onde a informação muitas vezes é muito pesada, embora ela deva ser dita.